do Check-up no Rádio, a todos os nossos internautas. Prazer imenso, uma alegria toda terça-feira participar aqui, falando de temas relevantes na saúde do idoso, respondendo os ouvintes. Estamos aí para à disposição. E você pode interagir conosco, 992053030. Mande para cá sua pergunta que o Dr. Belísio responde. Dr. Belísio, já tem aqui, inclusive, um primeiro questionamento aqui do ouvinte. O ouvinte diz o seguinte: bom dia, Dr. Belísio. Meu pai está ficando fraco, não quer mais andar como antes, não sobe mais um batente. Isso é da idade ou pode ser sinal de algo mais sério? E aí, Dr. Belísio? Boa pergunta, Geraldo. Idoso ficando fraco, assim, sem conseguir levantar da cadeira, às vezes da cama, passando a maior parte do tempo sentado, parado, dizendo que está com pouca força nas pernas. Isso é um sinal de que as coisas não estão andando muito bem nesse processo de envelhecimento. Na verdade, isso é um sinal de alerta para as famílias ficarem atentas. Está andando mais lento, está com essa fraqueza nas pernas, o risco dele ter um problema com isso é muito maior. A fraqueza ela tem várias causas, né? Desde um período que um idoso sofreu uma doença, um adoecimento, ele pode ficar fraco no período pós uma infecção, e ter dificuldade na mobilidade, ter dificuldade de andar, sentir uma fadiga, às vezes até um cansaço. Então, após um adoecimento, exemplifiquei uma infecção, ele pode ter essa fadiga. Mas se é uma coisa que vem se arrastando com o tempo, às vezes passa despercebido pela família, o filho sai para trabalhar, a filha mora fora, e aqui e acolá que percebe, tem que ficar atento, porque esse idoso pode estar passando por doenças, por exemplo, ocultas, como um câncer, por exemplo. Você está perdendo peso, está mais fraco, ele pode estar passando por uma doença séria como um câncer. Então, o paciente está com a marcha mais rígida, o passo curto, as pernas abertas, a base alargada. Isso pode ser uma doença de Parkinson, por exemplo. Pode ser uma depressão, ele está sem energia porque ele está deprimido, e a depressão cursa muito com falta de ânimo, falta de energia. Pode ser um medicamento que ele esteja tomando, que alguém orientou, o vizinho, se automedicando na verdade, ou porque ele está sofrendo de alguma doença, e esse medicamento ele pode estar gerando essa fraqueza no corpo. Pode ser porque esse idoso vem se fragilizando, perdendo massa muscular, perdendo apetite, perdendo peso, e a síndrome de fragilidade ela é uma síndrome que deixa o idoso muito mais vulnerável a acometimentos agudos, ou quando ele sofre de alguma coisa, ele demora a se recuperar. Isso quer dizer assim, que ele fica mais vulnerável a adoecer, a ter infecções, a cair, a descompensar doenças no coração, a descompensar doenças em outros órgãos. E quando ele adoece, ele tem um risco maior de se agravar. O idoso frágil é esse é o risco maior de se agravar. E quando ele adoece, ele também tem mais dificuldade de se recuperar ao estado que ele era antes. Às vezes ele volta um pouco pior. Então, a síndrome de fragilidade é uma coisa que deve ser reconhecida pela família, e a fraqueza é um dos sintomas dessa síndrome de fragilidade. Em qual estágio, né, a família consegue identificar? Né? É possível identificar já num primeiro momento, ou é necessário um segundo momento? O ouvinte que colocou a situação, né? Ele não consegue subir um batente. É preciso que não consiga subir o batente pela segunda vez consecutiva, já para perceber ou não? Sempre fazer um comparativo, assim, eu digo, oriento muito, eu pego muito esse tipo de paciente, que ou enfraqueceu rapidamente, ou de uma hora, ou vem ficando mais fraca, as famílias trazem para saber o que é que pode estar acontecendo, porque na maioria das vezes acredita-se que é da idade. Não, meu pai está andando mais, mas assim, em um ano ele tinha, e às vezes eu até brinco, ele tinha quantos anos há 6 meses? Ele tinha 82, como. E hoje ele tem quanto? 82. E como é que é da idade? Ele tem a mesma idade, entendeu? E às vezes eu até brinco. Então, é pouco provável que seja da idade. A idade ela facilita algumas coisas, mas essa perda de mobilidade rápida, assim, essa fraqueza,
a idade facilita, mas a gente tem que fazer intervenções para que a gente consiga minimizar os danos. A gente consiga, não, ele está perdendo massa muscular, está perdendo apetite, perdendo peso, eu vou deixar ele definhar? Não. A gente vai fazer algumas intervenções, identificar, pode ser uma dor, que ele não está conseguindo andar, e aí ele anda menos, ele gasta menos energia, ele tem menos fome, tendo menos fome, ele se alimenta menos, ele vai perdendo peso e vai virando uma bola de neve. Será que quase toda semana a gente dá diagnóstico de doença de Parkinson. O paciente tem essa fraqueza, ele não trema ainda. Até outro dia eu falei sobre o Parkinson, que não treme aqui, né? Aquele Parkinson que a gente chama de rígido acinético. Quase toda semana, não, meu pai está com um passo muito curto, muito devagar, a gente não sabe o que está acontecendo. A gente vai ver uma doença de Parkinson, né? Vai atrás da causa dessa fraqueza, dessa falta de ânimo, conversa, vai se aprofundando, faz aquela avaliação mental, assim, vamos dizer, detecta uma depressão, a falta de energia dele, às vezes é uma depressão, é um déficit auditivo, que ele começou a não ouvir bem, começa a não querer conversar mais com ninguém, fica calado, parado, sentado e, como eu disse, vai enfraquecendo. Então, as famílias devem identificar isso, esse marco temporal. Há algum tempo ele levantava da cama, ele não está mais levantando sozinho, está precisando de ajuda. Será que de uma hora para outra é assim que a gente envelhece? Será que não tem o que se fazer? Será que eu não posso voltar meu pai a ter independência, ou minha mãe, ou meu avô, ou minha avó, a conseguir levantar da cama sozinho? Será que isso a gente não tem como, pelo menos, investigar se tem alguma causa, ou algumas causas que possam estar levando a esse tipo de sintoma? Ele conseguia subir um batente, se bem que batente não é coisa boa para idoso subir pelo risco de queda. Mas ele conseguia fazer certas coisas e agora ele não consegue mais, diz que está cansado, que está fadigado, que está sem força nas pernas, que não tem mais aquela mesma energia de antes, tudo bem. Não, faz 10 anos que ele vem com essa queixa, talvez possa ser da idade. Pode ser uma causa nutricional, ele está com anemia, por exemplo. A anemia dá muita fadiga, muita fraqueza, muita falta de ânimo. Pode ser um déficit nutricional, um paciente que não se alimenta bem, ele ter essa fraqueza, mas a mensagem é perceber que seu pai está mais lento, não consegue mais levantar da cama, levantar da cadeira sem ajuda, ele não consegue mais dar aquela mesma caminhada no quarteirão como ele dava, não consegue mais, tá andando muito devagar, ou o passo está muito curto, ele está reclamando muito que está fraco, que está sem energia. É bom ficar atento. Ele está num risco de, como eu falei, de fragilizar, de adoecer mais, e se adoecer, agravar mais, e em adoecendo, mais dificuldade de reabilitar. Ele pode ficar numa doença, numa simples gripe ou numa diarreia, ele não voltar a ser mais independente ou parcialmente dependente como era antes. Então, é um sinal de alerta que idoso deve ser sempre observado de perto. A família é quem mais observa. O idoso tende às vezes, isso acontecer em silêncio. Ele não percebe, ou mesmo os mais preconceituosos com a idade são eles mesmos. Eles dizem que é da idade, e a maioria deles diz que acha que aquilo é normal do envelhecimento. Eles dizem, todo velho anda devagar mesmo, mas é o que eu digo, mas um dia desse você andava e agora não anda mais. Então, eu acho que os pontos de atenção são esses: marcha lenta, apetite pouco, sem ânimo, não faz aquelas mesmas atividades que ele fazia há alguns meses atrás, não tem a mesma força de se levantar. Acho que basicamente reclamando muito de um cansaço que não é uma falta de fôlego, é uma falta de energia. Isso deve ser investigado. Agora, como o senhor falou por várias vezes, a situação independe da idade. Essa questão aí de um idoso dessa natureza pode acontecer com um idoso de 60 anos, como pode acontecer com um idoso de 70, 80, de 100 anos. A gente tem o idoso, o idoso adolescente, né? Aquele idoso que está ali entre 60 e 70, aí tem o idoso entre 70 e 80, que eu costumo dizer que já é um idoso adulto,
E aquele idoso acima de 80 que é um idoso já idoso. Idoso, né? Inclusive a lei ela respalda como os idosos, muito idosos, né? Então, mas aí tem o perfil que não é pela idade, tem aquele idoso com 60 que tem já é um idoso que tem doenças e uma saúde de uma pessoa com 90 e eu tenho idoso, nós temos idosos com 90 que tem uma saúde de gente com 40, de pessoas com 50 anos. Então, a sua pergunta foi sobre se tem como cada faixa etária dessa. Exatamente. Se cada faixa etária ela tem um entendimento com relação a essa questão do que você estava falando. Sim, a faixa etária associada à capacidade intrínseca desse indivíduo, ou seja, a capacidade funcional dele, ou seja, a vitalidade desse idoso, ou não, ou o grau de dependência que ele tenha, associados a gente consegue pensar, né? A gente não pode dissociar, não, ele tem 80 anos, vai ser assim, não, ele tem 80 anos, mas tem uma saúde X ou Y, tem 70, a saúde dele é X ou Y, a gente vai colocar numa balança, vai colocar numa equação e vai poder fazer raciocinar em cima disso, logicamente. É idoso que tem muitas doenças, ele toma muitos medicamentos, alguns medicamentos foram acrescentados recentemente, porque ele não pode ficar sem esses medicamentos, e esses medicamentos aumentam o risco dele ter essa fraqueza. A gente tem que pensar numa alternativa, não vai tirar os medicamentos que são essenciais, a não ser que possam ser substituídos, mas a gente vai pensar numa alternativa. Não, já que tem que tomar esse medicamento ele pode gerar uma incontinência urinária, ele vai ficar mais vulnerável a cair nesse vexame de ir para o banheiro, ou esse medicamento pode facilitar a tontura, ou mesmo pode dar uma falta de energia, uma falta de ânimo. A gente tem que fazer intervenções, por exemplo, orientar ele, olha, esse remédio pode dar tontura, você tem que levantar devagar, esperar um pedaço, parado em pé para depois você andar. Às vezes você tem hipotensão ortostática, a gente lança mão de uso de meia compressiva, aquelas meias elásticas nas pernas para minimizar a pressão, a queda de pressão, a baixa de pressão quando ele está sentado e que ele fica em pé. Então, são algumas estratégias que a gente pode utilizar a depender do perfil do paciente. Não é um paciente que tem uma hipotensão ortostática, ele tem na verdade uma doença no estômago, e essa doença no estômago faz com que ele se alimente menos e ele tem, então a gente vai fazer uma intervenção nessa doença do estômago. E aí, a gente mistura na verdade o perfil do idoso. Nem todo idoso, se tem uma faixa etária que as pessoas são mais heterogêneas, são os idosos, né? Uma criança de 10 anos, ela tem mais ou menos o pulmão naquela mesma idade, são todos iguais, os rins naquela mesma idade, o coração naquela mesma idade de todas as crianças com 10 anos são mais ou menos iguais. Já um coração de um idoso com 80 é diferente de outro idoso com 80, de outro idoso com 80. Pode botar 10 idosos aqui, porque eles envelheceram e cada um envelheceu de uma maneira. Levando em consideração a sua genética, levando em consideração os hábitos de vida durante a vida, ao controle das doenças, aos hábitos, como eu digo, de prevenção. Cada um vai chegar aos 80 com um coração X, com um músculo Y, com um osso assim ou assado, com o rim desse jeito ou de outro jeito. Então é uma faixa etária muito heterogênea, cada um é diferente do outro. Tem perguntas aqui no nosso WhatsApp, 992053030. O ouvinte diz o seguinte: bom dia, doutor Belísio. Minha mãe é diabética, tem 80 anos de idade e ela sofre desmaios constantes. É normal? Não. Desmaio não é normal em qualquer faixa etária, em ninguém, né? Tecnicamente, o desmaio a gente chama de síncope, que é a perda transitória da consciência. O paciente diabético, ele tem algumas causas comuns que quando eles desmaiam, a gente pensa. A primeira delas é a hipoglicemia. Você toma medicamentos para controlar a glicose, às vezes insulina, e esses medicamentos eles funcionam baixando a glicose do sangue, porque o paciente tem uma tendência a ter esse açúcar alto no sangue. E
Se esse paciente passar muito tempo sem se alimentar, ou se esse medicamento foi tomado de forma inadequada, dobrou a dose, um paciente que tem demência, pessoa que for aplicar, não soube aplicar a insulina e assim por diante, a glicose dele pode baixar ao ponto dele desmaiar, dele perder a consciência transitoriamente. Então, hipoglicemia é uma causa importante. Então, a mensagem: todo paciente diabético tem que se alimentar a cada 3 horas e não pode dormir sem fazer uma ceia. Principalmente aqui no sertão, a gente tem o hábito de jantar muito cedo. Nossos idosos vieram muitos da zona rural, então quando escurecia era hora de jantar e se deitar, então eles se alimentam muito cedo. Eles têm que fazer uma ceia mais tarde para não passar muito tempo sem se alimentar. Hipoglicemia é uma causa. Outra causa, os idosos que são diabéticos, eles tendem a destruir a inervação. O sistema simpático deles, na verdade o sistema simpático para o sistema autônomo deles, ele é destruído. A inervação periférica também é destruída. Então eles têm dificuldade de regular as respostas ao estresse, assim vamos dizer, as respostas por exemplo, uma posição nova. Ele está sentado e fica em pé, a inervação dele não responde ao ponto dele aumentar um pouquinho a pressão. Então eles tendem a ter neuropatias, seja periférica, nas pernas, seja no sistema autonômico, seja naquilo que controla vamos dizer, as respostas do indivíduo. Eu exemplifiquei a questão da pressão que pode cair. Então, ele pode ter uma desautonomia ao ponto de, quando ele muda de posição, o organismo não responder na mesma velocidade, porque a diabetes já destruiu essa inervação, e ele ter uma queda de pressão, ele tem um desmaio. É uma outra causa de o idoso diabético desmaiar. São inúmeras, né? Eu falei dessa desautonomia do sistema autônomo, mas pode ser um problema na musculatura na musculatura não, pode ser um problema na inervação periférica. O idoso diabético, ele tende a ter menos músculo, né? Ele tende a ter uma menor capacidade de bombear, de dar esse retorno venoso, porque ele tem menos músculo na panturrilha. Mas as principais eu diria que são a hipoglicemia, a desautonomia, e lembrando que o diabetes também ele leva a doenças no coração, e o coração leva a doenças no cérebro também. Então, o diabetes ele pode estar dando desmaio porque ele já está afetando, está agredindo o coração, levando a uma insuficiência cardíaca, uma arritmia, a uma doença coronariana. Então, pode ser esse desmaio, pode ser por causa disso. Esse desmaio pode ser porque ele não está enxergando bem, é uma complicação do diabetes. É a cegueira. Então ele pode não estar enxergando bem e desmaiar. Ele pode estar com alguma doença cerebrovascular dentro do cérebro, né, a circulação cerebral, e isso esteja provocando desmaios. Então são inúmeras as causas de. O que a gente recomenda é se alimentar a cada 3 horas, beber bastante líquido, ter cuidado quando for levantar devagarzinho, esperar um pouco, fazer atividade física para não deixar esse músculo ficar sem perder massa muscular, e cuidar das complicações do diabetes. Está ficando com pouca visão, tratar a visão. Se está sentindo alguma coisa relacionada ao coração, hipertensão, ou está ficando com o coração mais fraco, tratar o coração para evitar ficar caindo. Os idosos diabéticos realmente eles têm uma incidência de queda maior, e o diabetes é um fator de risco para osteoporose, é um fator de risco para o osso ficar mais fraco e ele fraturar. Bom dia, doutor Belise. Meu pai tem 72 anos, ele não fuma, mas masca fumo. Quais são os riscos que pode causar a idade dele, por causa da idade? Na verdade, assim, mascar fumo o que é que gera aumento de risco de câncer de pulmão é a fumaça, é a combustão, né? Se ele não tem contato com a fumaça, ele não vai ter o risco aumentado de ter câncer de pulmão, de ter enfisema pulmonar, de ter as doenças causadas pelo tabagismo, pela combustão, pela fumaça do cigarro. Mas a literatura ela já tem evidência de que o fumo ele pode aumentar o risco de câncer de boca, né? Então, mascar fumo ele aumenta esse risco de câncer de boca, né?
Tem outras linhagens que dizem que protege os dentes, né? Isso aí seria uma pergunta para alguns dentistas que fazem aqui também o quadro check-up no rádio, mas via de regra é mais o risco de câncer de boca. E no idoso que já tem perda de apetite, que ele perde a capacidade de distinguir os sabores, perde o paladar, o envelhecimento facilita isso. Mascar fumo pode fazer com que ele tenha um fator de risco a mais para ter perda de apetite, não se alimentar bem porque está toda hora mascando fumo. Doutor Belísio, muito obrigado e até a próxima terça-feira. Eu que agradeço, Geraldo, até a próxima terça-feira, se Deus quiser.